Mais forte, igreja, mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão saindo da glória a Deus de máscara? Aleluia. Bom, teve um que conseguiu dar glória a Deus no ventre do peixe, irmão. Tem outro que deu glória a Deus na cova de leões. A gente consegue também, né? Uma máscarazinha só. Dá outro glória a Deus bonito, igreja. Tá vendo só? Aleluia. Toma o seu lugar. Como é bom estar. Não me deixa só. Que ruge o leão. Abra sua Bíblia num texto que talvez você nunca imaginou que eu iríamos tratar aqui numa conferência de adoração. Eu também não, mas foi um texto que falou muito comigo esses dias. Se você puder abrir em Mateus capítulo 4. Aleluia. Não sai debaixo da nuvem, não. O máximo que vai acontecer é você sair daqui molhado. Você fica embaixo da nuvem, né? E aí, molhado pelo azeite do Espírito de Deus. Você pode pôr o texto para me ajudar? Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1 em diante, que fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou, transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Ele sabe de Bíblia, né? Tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se o quê? Se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E aí, para terminar, então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Glória a Deus. Nessa noite eu quero dividir com você uma palavra cujo tema é muito simples. Repita comigo: no deserto ou no pináculo? Eu sou um adorador. Aleluia. Diga com mais força agora: no deserto ou no pináculo? Eu sou um adorador. Fala isso olhando nos olhos do seu irmão aí, da tua irmã. Diga: no deserto ou no pináculo, eu sou um adorador. Aleluia. Esse texto tem a ver com adoração, pastor, o tempo todo. Jesus, ele foi batizado no episódio anterior, na narrativa de Mateus. Ele foi batizado nas águas pelo seu precursor João Batista. E o capítulo 4 já começa dizendo que o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Na primeira parte aí do versículo 1, foi o Espírito Santo que conduziu Jesus para o deserto. Existem outras situações de deserto na Bíblia, de pessoas que enfrentaram o deserto, que não foi Deus que mandou.
Talvez o exemplo mais clássico desse foi Elias. Elias, por sua vontade, ele entrou no deserto e andou um dia inteiro para se esconder debaixo de uma árvore, de um zimbro, mas foi ele que entrou ali, Deus não mandou ele entrar. No caso de Jesus, foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. E a gente ouve muito falar de deserto. Eu não quero falar de deserto muito hoje não, né? Mas a gente já sabe que deserto tem a prerrogativa, né, a característica de ser um lugar de provação. É um lugar que não tem muito recurso, é um lugar que não tem quase que água, não tem sombra, não tem abrigo, não tem nada, né? Os desertos, eles são apelidados inclusive de oceanos de areia. Tamanho, né, o volume de calor, porque o próprio sol é escaldante, não tem nenhuma proteção, e o que reflete da areia quente acaba de fazer o serviço. Deserto é isso, deserto é provação, deserto é símbolo de peregrinação, de coisas assim. E a gente ouve muito crentes falarem de deserto, estou atravessando o deserto, Deus está comigo no deserto, Deus me mandou para o deserto, enfim. Que o deserto é uma escola. E eu preciso concordar com isso, mas também dar um ponto bem importante, irmãos. Porque o deserto, ele para a nossa vida, ele só vai ser uma escola para o nosso crescimento de verdade, desde que aconteça conosco o que aconteceu com Jesus. O que foi? Foi o Espírito Santo que conduziu ele ao deserto. O deserto encarado por causa de uma escolha errada, o deserto da desobediência, o deserto ocasionado por uma falta de direção, o deserto ocasionado por um pecado, o deserto provocado por um erro, vai ser uma escola, irmão, vai ser um negócio muito feio ali. Mas quando é o Espírito Santo que conduz, ele tem um propósito. E fica claro para a gente aqui no versículo 1 ainda, qual foi o propósito do Espírito Santo em conduzir Jesus ao deserto. Na parte B do verso 1 diz: para ser tentado pelo diabo. Há um propósito claro do Espírito Santo em Jesus para conduzi-lo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Você vê que o ministério de Jesus, ele praticamente começa ali. Quando ele entra na fila do batismo de João e passa pelo batismo de João, o episódio seguinte, o Espírito Santo conduz ao deserto. E vencendo no deserto, ele volta para a cidade. Aí o ministério dele começa de fato, mas ele precisava vencer aquele episódio, aquela etapa do seu ministério. E foi muito duro. Mas sempre que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós vamos entender que há um propósito. Sempre. Mesmo sendo guiado ao deserto, conduzido, na verdade é diferente, né? Ele foi conduzido, o Espírito Santo foi com ele. Porque um condutor, o que é um condutor? O condutor é o motorista. Você é o passageiro. Você chama um motorista de aplicativo, você é o passageiro, mas tem um condutor, né? E aí você diz o endereço para onde você precisa ir, e ele acaba indo com você, porque ele está te conduzindo. Então o Espírito Santo não abandonou Jesus lá. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Por isso que o deserto, como um local para onde o Espírito Santo nos conduz, aí sim vai ser uma escola. Porque sem a presença do professor, não tem como a gente ser aprovado. Amém? E sempre que o Espírito Santo te conduzir a alguma coisa, pode ter certeza que haverá um propósito. Sempre há um propósito. E no caso de Jesus, qual era o propósito? Ser tentado pelo diabo. E já começar o ministério deixando bem claro, para que todo reino espiritual não tivesse nenhuma dúvida: eu sou superior ao diabo. Agora, existem algumas coisas nesse texto, e nós vamos culminar no tema da nossa conferência, mas caminha comigo passo a passo. Nos versículos 2 e 3 tem uma coisa interessante que nós acabamos de ler aqui. Diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Havendo jejuado 40 dias e 40 noites, aí o que aconteceu?
Jesus, depois, diz assim, ó, depois, final do 2 e o início do 3, depois teve fome, e chegando-se o tentador, e eu fico pensando assim, rapaz, a primeira lição desse texto, que me deixou meio assim, pensativo, de verdade. Eu estava falando ontem no seminário aqui, que a Bíblia é um livro vivo, o Espírito Santo também é vivo, e nós também somos vivos, amém? E aí a gente precisa entender as entrelinhas, precisa fazer perguntas para o professor. Aluno que não faz pergunta, né, Monique, ou está entendendo tudo, ou não está entendendo nada. É essa a ideia do professor. Pô, eu estou aqui explicando a matéria, estou à disposição, o cara não me pergunta nada, ou ele entendeu tudo, ou ele está voando na matéria. Então eu olho para a Bíblia e faço perguntas, e o professor está ali, o Espírito Santo. Esses versículos dizem que mesmo depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, o diabo se aproximou dele. E eu fico pensando num crente jejuando 40 dias e 40 noites, imaginando que agora onde eu entrar, onde tiver demônio, vai sair. Onde eu entrar, no raio de 1 quilômetro, vai sair demônio. E eu não vejo isso em Jesus, não. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, sozinho, no deserto, sem beber, sem comer nada. E quando ele está no 40º dia, o diabo se aproxima. Justamente, é claro, porque o texto vai dizer que depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí o diabo falou, essa é a hora de eu chegar. Então veja bem, uma lição que eu aprendo com isso aqui é que a nossa consagração, eu decidi fazer uma consagração a Deus da minha vida, vou me consagrar mais a Deus. Eu vou jejuar 24 horas. E eu tenho certeza que depois que eu jejuar 24 horas, não vai ter demônio nenhum 50 metros perto de mim. Vai sim. Vai sim. Eu passei 3 dias de consagração aqui, não foi em jejum não, embora eu cortei muita coisa aqui, quem estava tentando me alimentar sabe como é que foi. Agradeço aí as tentativas, João, mas eu estava bem reduzido mesmo, e eram 72 horas que eu precisava fazer. E aí eu também pensei, brother, sai de uma consagração dessa de 72 horas, não vai ter demônio, irmão, perto, mas nem tão cedo. Primeira noite, sofri um ataque espiritual. Eu falei, Deus, não valeu nada, pô. Eu atraí? Não. Você se prontificou. Você se levantou a tua arma de guerra e falou, vou parar de ficar na defensiva. Agora eu estou partindo para o ataque. E tem um exército que também já está aí. Então mantém tua posição. Não foi o fato de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites que fez com que o diabo fugisse do deserto. Nada, rapaz. Mesmo ali, o diabo apareceu. E ele só apareceu depois daquele período todo de consagração de Jesus. Aí me acendeu uma luz do Espírito na minha mente, irmãos. Nossa consagração não pode visar nos afastar do diabo, e sim nos aproximar de Deus. Pastor, não é a mesma coisa? Vai acabar sendo, mas eu não tenho que fazer jejum para o diabo fugir de mim. Eu não tenho que me consagrar para os demônios saírem de perto de mim. Eu não tenho que me consagrar preocupado com o inferno. Eu tenho que me consagrar não para que o diabo fuja, para que Deus venha. Não para que o inferno fuja, para que o céu venha. Eu não estou focado no inferno, eu estou focado no céu. E Jesus não estava preocupado se o diabo ia vir. Ele tinha que vir, porque o Espírito conduziu para ser tentado pelo diabo. Mas ele sabia que depois daquilo tudo, ele não estava só. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que muitas vezes, quando fazemos o que fazemos, é para não ter o diabo perto? Ou é para ter Deus perto? Porque eu já vi muita gente dizer assim, eu vou tirar uma semana de jejum para que todos os demônios saiam da minha casa.
E eu também já vi gente falar assim: eu vou fazer uma semana de jejum, porque eu quero que Deus encha a minha casa. Você vê a diferença? Eu olho para a oração de uma jovem no ano 800 da nossa era, chamada Rabia, e ela disse assim na sua singela oração, ela disse: Senhor, se eu te adorar por medo do inferno, faz-me queimar no inferno. Se eu te adorar por curiosidade do paraíso, exclua-me do paraíso. Agora, se eu te adorar por causa da tua face, por causa do que tu és, perdão, não escondas de mim a tua face. Ela, numa sinceridade tão grande, o que ela está dizendo para Deus é o seguinte: se o Senhor sondar o meu coração e o Senhor ver que eu estou me aproximando de ti só para ficar longe do inferno, me joga lá. Eu não quero te servir só com medo de ir para o inferno. Isso é pouco, isso é mesquinho, isso não é real, isso não é verdadeiro. Deus não quer que a gente se aproxime dele porque ele pode nos abençoar. Deus não quer que a gente se aproxime dele só porque aí eu não vou para o inferno. Não. Eu tô adorando a Deus porque um dia eu quero entrar no céu e ver como é que é lá dentro. É por medo do inferno? É por curiosidade de ver o céu por dentro? Ou é simplesmente por amar a face de Deus? O que fazemos? O nosso foco simplesmente multiplica a nossa motivação. Existe uma frase que você pode associá-la ou a PNL ou até a lei do triunfo, né? O que eu foco se expande. Diga, o que eu foco se expande. Mas eu vou te dizer que o princípio também é bíblico. Olha o que Jó falou. No capítulo 3, no versículo 25, ele diz assim: o que eu temia me sobreveio. O que eu receava acabou me acontecendo. Ele chega à conclusão seguinte: eu tinha tanto medo que alguma coisa acontecesse, não é que acabou acontecendo? Eu tinha tanto medo, tanto receio que um mal como esse me assolasse e acabou me assolando. Porque onde você foca, expande. Você já percebeu que tem gente que é crente há um tempão e fala mais do diabo do que de Deus? E eu nunca vi tanto demônio na vida da pessoa, rapaz. Tudo é demônio. O demônio que derrubou a panela do fogão, o demônio que faz o vazamento do banheiro não cessar, o demônio que racha a caixa d'água, o demônio que arrasta a corrente de noite, o demônio que rouba, compra dentro do armário. Eu não estou falando que ele pode fazer isso não. Eu estou falando que o foco é tudo demônio. Estava tudo certo para o emprego, o demônio me tirou, e não sei o que, o demônio. E há um foco exacerbado no reino das trevas. Tudo é demônio, sempre o demônio. A minha luta é contra o demônio. É lógico que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra a hoste espiritual. Mas peço o seguinte: por que não substituir o vocabulário e dizer Deus, Deus, Deus? Deus, me ajuda para eu comprar um fogão novo, ou então um jogo de panela novo para parar de cair panela lá em casa. Deus, me ajuda para eu consertar o vazamento do meu banheiro. Deus, me ajuda. Deus, enche a minha casa. Deus, enche a minha vida. Deus, enche. Senhor, me ajuda a criar meus filhos. Deus, e a gente vai focando mais em Deus. E aí você vai ter a diferença daquele que parece que foca no reino do capeta. E nunca vi tanto demônio aparecer na vida da pessoa, de tudo quanto é lado. E aquele que foca em Deus e fala: quer saber? Não importa, mesmo que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita, mesmo que um exército me cerque, mesmo que eu seja mirado pelas hostes do inferno, eu continuarei adorando ao Senhor. E aí o teu foco é no Senhor, e quando você foca o Senhor, o céu se expande, a bênção se expande, a unção vem, a presença toma, a glória desce, porque eu não estou mais preocupado com aquilo ali. Eu estou preocupado com Deus. Eu quero Deus. Não vamos evangelizar de noite não, porque tem muito demônio nas ruas. É sério.
Não estou falando que nós não devemos vigiar, pelo amor de Deus, mas quantas madrugadas já saímos, né, pastor Fernando, para evangelizar. Graças a Deus, Deus nunca deixou acontecer nada. A única coisa assim, que acontecia é que tinha gente perguntando: qual Deus que você serve, qual lugar que você congrega, eu quero aceitar Jesus. Recebia oração, paravam a música para poder ouvir. Essas coisas aconteciam. Tinha gente mal encarada, tinha gente demoniada mesmo, possessa, visivelmente, aquela fúria que querendo te devorar, e você no meio da bagunça, no centro de Auschwitz, 1h pouca da manhã, falando de Jesus, entregando folheto, orando em espírito e em verdade. E aí, irmãos, porque o diabo, ele enquanto Jesus jejuava 40 dias e 40 noites, ele não apareceu, mas foi Jesus, porque era humano, foi ele perceber uma fragilidade de Jesus, uma necessidade que era, o texto diz assim, depois desses 40 dias e 40 noites, ele teve fome, aí o diabo apareceu. Por quê? Porque ele sempre tentará nos atingir na nossa vulnerabilidade. O diabo sabe as habilidades que você tem, que eu tenho. O diabo sabe o nosso ponto forte. E no momento que a gente estiver lá, ele vai ficar na dele. Mas na hora que ele perceber uma necessidade, ele joga a ficha na mesa. Você sabe que muita gente, infelizmente, ao longo da sua caminhada, tem perdido. Mas se consagrava tanto, era né, crente há tanto tempo. E aí o que houve? É porque o diabo esperou na curva, na necessidade. E as nossas necessidades, o diabo tem atacado. E aí a gente tem que ser claro naquilo que a gente está falando, que é uma conferência. O diabo tem atacado e derrubado muitos crentes, até sinceros, em 3 áreas: fama, ou desejo de ser famoso, dinheiro e sexo. São 3 áreas. A área da fama, porque mexe com a nossa vaidade. A área do dinheiro, porque mexe com as nossas, também com a nossa vaidade, mas com o nosso poder, ou a nossa imagem de poder. Com dinheiro a gente pode fazer o que quer. E sexo, que é uma necessidade que todo ser humano normal possui. E essas 3 áreas, ele sabe qual das 3 em que você é mais vulnerável. E aí, como a gente tem percebido, uma geração vaidosa, uma geração que quer holofote. Eu não me preocupo com isso não, pastor, não me preocupo não. Aí passa na rua, vê uma pessoa lá, sentado na calçada, pedindo dinheiro para comprar o pão, ele vai na padaria, olha como ele é bonzinho. Ele compra um saquinho de pão, e ele volta, e ao entregar, ele tira uma selfie. E já põe no Instagram, nos status, para todo mundo saber o que ele fez. Embora haja apelos de gente sincera, dizendo, faz isso não, é todo dia. O pessoal agora vai para monte e faz selfie. Tem que mostrar que foi. Eu sou um cara consagrado, quer ver? Vaidade, irmãos. A necessidade de mostrar, sabe? A necessidade de se expor na rede social como se estivesse falando com um espelho. Não está não. Avisa alguém aí que você conhece. Fala o seguinte, escolhe alguém do teu lado, independente de quem seja, fala assim: quando você fala mesmo, fala assim, quando você estiver falando na rede social, não tem só você e o espelho do celular não. Tem um montão de gente vendo isso, tem um montão de gente assistindo aquilo. Alguns vão ignorar, outros vão falar, meu Deus, tadinho, Deus ajude. E outros vão te ajudar a denegrir a tua imagem. Você quer colocar as suas necessidades para fora? Você precisa fazer isso. Você precisa colocar suas frustrações. Você precisa colocar suas alegrias. Você precisa colocar o seu choro. Você precisa colocar um monte de coisa para fora para não te fazer mal. Sabe onde a Bíblia fala para tu fazer isso? Em oração.
lançando aos pés do Senhor, toda a vossa ansiedade e tal, porque Ele tem cuidado de vós. Ou então, está alguém alegre, cante louvores, está alguém triste, vai orar, meu irmão. Chama o teu discipulador, chama o teu irmão, chama a tua mãe, chama alguém. Entra no teu quarto e chama Jesus, e Ele vai. Mas o fato é que o diabo viu a necessidade física, a vulnerabilidade física de Jesus, que era a fome a que se aproxima. E no versículo 3 ele fala assim: se tu és filho de Deus, manda. O diabo sabia que Jesus era filho de Deus. Jesus também sabia que era filho de Deus, mas ele estava fragilizado num corpo humano, né? E aí o diabo vem com essa história: se tu és o filho de Deus, manda estas pedras se tornarem pães. O diabo tentou Jesus em duas coisas ali. Diga comigo: merecimento e capacidade. Diga: merecimento e capacidade. Porque o que ele estava dizendo, em outras palavras, é o seguinte: mostra que você pode. Eu sei que você pode. Você sabe que pode. Tem ninguém aqui? Mostra aí. Eu sei que tu pode transformar uma pedra em pão. Eu sei que você pode. Capacidade. Eu sei que você pode. E eu sei que tu é filho de Deus. Você também sabe. Então você sabe que você merece. Você merece porque é filho de Deus. E por ser filho de Deus, você também pode. Merecimento e capacidade. Aí sabe como é que... Olha, irmãos, isso é muito sério. Merecimento e capacidade. Às vezes o diabo, ele nos tenta dessa forma. Você sabe que tu merece mais oportunidades do que essas que o pastor está te dando? Você sabe que você é capaz de dar conta em um ministério maior, uma igreja mais visível? Você sabe que você merece mais atenção? Você sabe que você pode gravar já? Você sabe que você, se tivesse em tal lugar, você teria mais investimento. Você está, olha só, você merece mais. Você pode mais. E aí, quando você, estou falando de nível ministerial, vamos falar de nível pessoal. Ei, teu casamento tá meia boca, né? Tu sabe que tu merece melhor. Hã? E tu não está tão caída assim não. Olha no espelho. Tu pode, tu é poderosa. Ô irmão, deu uma engordadinha, mas tu pode. Tu pode. E tu merece. Ah, pô. 100 quilômetros de casa, ninguém vai saber. Tá longe, você merece. E você pode. Se tu és filho de Deus, tu tem poder. Transforma a pedra em pão. Você está com fome, você merece. Depois de 40 dias de consagração, em 40 noites, sentir fome não. Você merece uma boa refeição. E você pode fazer isso. Vai lá. Enquanto o diabo tenta Jesus em merecimento, diga merecimento e capacidade, Jesus dá uma resposta a nível da sua identidade, dizendo: mas nem só de pão viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, ele estava dizendo: vem com essa conversa não. Eu sei quem eu sou filho, mas eu sou servo. E eu não tenho que provar nada para você. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu sou filho, eu sou servo. Isso já está definido, nada vai mudar isso. E eu vou comer quando eu tiver que comer. E eu não tenho que me exibir diante de você. Fala para quem está do seu lado aí: você sabe quem você é, meu irmão? Então esfrega na cara do diabo a tua identidade. Quando ele quiser te tentar dizendo: você pode, você merece, você merece coisa melhor, você pode, ser mais valorizado, você vai dizer: ei, eu estou esperando uma palavra do meu Deus. Ele me trouxe para o deserto, foi o Espírito dele que me trouxe para cá, e eu só vou sair daqui quando ele quiser que eu saia. Até lá, eu sou filho, mas eu sou servo. Eu sei quem eu sou. Se Jesus faz aquilo no momento que ele foi tentado,
ele ia sair do jejum. Mas mais do que isso, ele ia sair do propósito. Como filho, ele virou servo. Servo não tem independência. Servo só obedece ordens. Tem muita gente achando que... Mas o evangelho é liberdade, mas não é libertinagem. Você é livre para servir. Você é escravo, mas de orelha furada. Aleluia. Quantos já furaram a orelha aqui? Quantos sabem do que eu estou falando? Hein? Quantos sabem do que eu estou falando? Quantos servos de orelha furada nós temos aqui? E às vezes dói, né? Você lembra como é que era para furar a orelha? A sovela, bota a orelha do abençoado contra a porta e bafo. Porque no ano do jubileu, no ano da liberdade, da libertação dos servos, libera ele. Só que o cara tinha que ir, e se ele tivesse casado, tivesse filho, podia levar não, né, pastor? Aí ele falava, é melhor ficar. Não, mas tu quer ficar? Eu estou te liberando. Você quer ficar? Quero. Então a partir de hoje você não é mais meu escravo, porque eu te pago, porque eu te forço. Não. Você agora vai me servir porque você quer. Exatamente. Alguns ficavam porque tinham constituído família, outros ficavam simplesmente porque não se via em outro lugar, porque a vida inteira eles estiveram ali, e outros ficavam porque na casa do Senhor deles eram tidos mais do que como servos, já faziam parte da família. Falei, o que eu vou fazer lá fora? Pode furar a minha orelha, porque a partir de hoje todo mundo vai saber que eu estou aqui porque eu escolhi ficar aqui. Então eu vou perguntar de novo, quantos servos de orelha furada servem ao Senhor nesse lugar? Aleluia! Você merece. Tu és filho de Deus. Você tem capacidade de transformar uma pedra em pão, mas eu não vou fazer, porque eu também sei quem eu sou, a minha identidade. Então, versículo 5 vai dizer assim. Eu só sublinhei a parte do verso 5 que diz, repita comigo, o diabo o transportou. Fala mais alto, o diabo o transportou. Aqui eu vejo uma coisa diferente e muito importante. Enquanto o Espírito Santo o conduziu, o diabo o transportou. A Bíblia diz, começa dizendo no verso 1, que o Espírito Santo o conduziu ao deserto. O diabo o transportou. Conduzir é andar ao lado. Vamos lá. Sai daí das águas do Jordão e vamos caminhando até o deserto. Mas eu vou contigo. Isso é conduzir. Transportar é mais rápido. É mais rápido. Pega aí que você está entendendo. O Espírito Santo conduziu. O diabo transportou. Muitos querem ser transportados, mas não querem ser conduzidos pelo Espírito. Tem muita gente que tem pressa, é afoito demais, queima etapa, faz aliança que não deveria fazer, se compromete. Por quê? Porque ele recebeu um convite, e esse convite pode transportá-lo e colocá-lo em lugar alto. E o Espírito Santo fala, calma que eu vou te conduzir. Aí ele olha, o Espírito Santo vai me conduzir, mas o diabo quer me transportar e me elevar. Tchau, Espírito. Há uma diferença do processo de tentação, então Jesus foi. Mas pega essa daí. Enquanto o Espírito Santo conduziu Jesus, o diabo o transportou. Tem gente que não quer ser conduzido, quer ser transportado. O cara chega na igreja, a igreja existia antes dele, vai continuar existindo depois. Mas que bom que ele veio, porque ele também é igreja. Mas aí a gente precisa conhecer, a gente precisa provar, a gente precisa testar, a gente precisa comer 1 quilo de sal, a gente precisa, ter certeza de quem é, de como é, e se ele entendeu como é que funciona. Não é assim? Mas tem gente que chega 1 mês, 2 meses, 3 meses e fala, não vou ficar não. Poxa, né? Por quê? Porque queria ser transportado e não ser conduzido. A gente não está aqui para transportar ninguém. A gente está aqui para conduzir. Espírito Santo, ele quer te levar num lugar bacana.
que Ele preparou para você, mas deixa Ele te conduzir. E isso é dia a dia, isso é passo a passo, faz parte de um processo. Não tente acelerar. Quem acelera, quem queima etapa é coisa do diabo, que não leva princípios em consideração, que não leva aprendizado em consideração. O negócio é transportar. Vem comigo que eu te transporto, vem comigo que eu te elevo, vem comigo que eu acelero. E o Espírito Santo fala: não, eu te conduzo. Diga comigo aí. Você pode dizer para o Senhor: muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, nós queremos seus pés. Canta melhor que eu, vai. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Vai, igreja. Muitos, nós queremos seus pés. De novo, você está dizendo para ele: muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos. Tá bom, eu vou para a igreja. O que a igreja pode fazer por mim? Tá bom, Jesus, eu estou aqui. O que o Senhor pode fazer por mim? Porque eu já recebi um monte de propostas e eu não posso perder tempo. Então fica na sua, porque o Espírito Santo lhe conduz. Aleluia. O diabo colocou no pináculo do templo. Pináculo é o ponto mais alto de um lugar, de uma montanha, de um prédio, de um templo. No caso ali é do templo. O diabo o colocou no pináculo do templo. Depois disse para ele, numa das tentações, disse para ele assim, na segunda: olha lá, tá vendo como esse lugar é alto? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece com teu pé em alguma pedra. Está escrito, vai lá. O diabo coloca ele no ponto alto, e de lá de cima fala: lança-te daqui abaixo. Sabe, irmão, porque o diabo faz isso. O diabo tem estragado o ministério promissor de muita gente. Eu conheci muita gente boa que cantava na igreja, era uma bênção. A presença de Deus se manifestava, era muito bonito ver. Eu não posso citar nomes aqui para não ser depois processado também, ou mal interpretado. Ainda mais está sendo transmitido. E eu não gosto de citar nomes aqui, a não ser quando é coisa boa. Mas eu, nesses 32 anos, né, pastor, a gente já viu muita gente boa, cara, que cantava na igreja e falava assim: meu Deus, não perde nada para um artista secular. Nada, nada. E mais do que isso, foi Deus que deu. Nunca fez uma aula. Eu conheci gente que nunca fez uma aula de canto, mas quando abria a boca para cantar, o negócio que ficava: meu Deus, que é isso? Nunca fez uma aula de nunca fez uma aula de bateria, nunca fez instrumento nenhum. E um dom de Deus extraordinário. E aí vem as propostas de fora. E a pessoa não tem paciência de ser conduzida pelo Espírito, e ela quer ser transportada para o alto monte. E a gente vê na história, agora eu vou falar nomes, né? A gente vê na história algumas pessoas que tiveram esses convites. Elvis Presley foi um deles. Começou cantando na igreja. E pelo que se conta, né, por algumas coisas que a gente já leu e ouviu, no ar livre cantando, passa um camarada de uma gravadora e fala: o que é isso? Ei, garotão, toma aqui o cartão, me procura depois aí, eu sou da gravadora tal. E outros cantores, como o próprio Michael, num determinado momento da sua carreira, e outros tantos, até brasileiros, eu não vou falar que estão vivos ainda, começaram na igreja, estava muito bem, mas não tinha paciência de ser conduzido. Um ministério maravilhoso, mas não teve paciência. Pregadores também, que são adoradores, poxa, mas que vislumbram estar em grandes congressos, e aí tem que fazer negócio. Mas olha o que o diabo fez. Colocou Jesus no pináculo do templo e falou: lança-te daqui abaixo. Ué, eu não entendi. Primeiro coloca ele lá em cima, e depois a proposta é: quero te ver lá embaixo. Eu te botei aqui em cima,
quero te ver lá embaixo. Porque é assim que o diabo faz. Primeiro, ele leva a pessoa para cima, exalta e mas depois, na verdade, o que ele quer é ver a vítima dele lá embaixo. Mas com Deus é diferente. Com Deus começa o seguinte: começa no deserto. Do deserto passa pela cruz, mas depois da cruz é recebido no céu à vista de todos. Então veja, o processo com Deus é diferente. O diabo transportou para o pináculo, mas depois queria ver lá embaixo. Com Deus, o Espírito o conduz ao deserto. Do deserto por um ministério de perseguição, mas de muito milagre, mas de muita dor, e passa pela cruz. Mas ao terceiro dia ele é ressuscitado pelo mesmo Espírito que o levou pelo deserto, que o caminhou pelo ministério, que passou com ele no túmulo, e agora exalta ele à vista de todos. E Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Na segunda tentação. Em outras palavras, ele disse: eu sei o que ele tem me prometido, e eu não preciso provocá-lo. Você pode, quantos tem promessa de Deus aqui, de verdade? Então olha para o céu e diga: eu sei em quem eu tenho confiado até hoje. Diga: eu sei o que ele tem me prometido, e eu não preciso ficar provocando ele. Como assim, pastor? Tem gente que fala assim: está demorando demais, se não acontecer até o dia tal, eu largo tudo. Como se Deus fosse falar: pelo amor de Deus, não larga não, que eu preciso de você. Se o Senhor não fizer o que eu estou pedindo, depois desse propósito todo aqui, se o Senhor não me abençoar, eu vou dizer que acabou para mim, volto para onde eu estava e minha vida vai ser terrível. Como se Deus implorasse e falasse: não faz não, o céu vai ficar tão triste se você não vier para cá. Você é um regente de banda tão bom, você é um maestro tão bom, que se você não vier para cá, os anjos vão desafinar todinho. Jesus falou: não preciso ficar provocando meu Deus não, diabo. Eu sei o que ele tem me prometido, eu sei qual é o propósito dele. Eu não vou ficar aqui me jogando. Eu sei que você quer me ver lá embaixo. Você não me trouxe aqui para cima porque você é o cara, não. É porque é assim que ele faz mesmo. Cuidado, hein? Cuidado, jovens, adolescentes, pregadores, levitas, músicos, adoradores. Cuidado, igreja, com as propostas mirabolantes. Porque isso daí pode ser uma tentativa do diabo de botar você lá no pináculo, para depois te empurrar e rir da sua queda lá embaixo. Mas Deus tem mais para você. Pode estar sendo difícil, mas Deus tem uma promessa para você. Pode estar no deserto ainda, mas Deus tem uma promessa para você. Você está fazendo ministério, está sendo perseguido, Deus tem uma promessa para você. Parece que a cruz te aguarda, não tem problema. Passa pela cruz, porque o Espírito de Deus que está em você já gerou vida suficiente para te elevar no momento que Ele quiser. Oh, igreja, isso é adorar a Deus, é ter oportunidades, é ter propostas, é ter facilidades e falar: não, eu sei em quem eu tenho crido. E aí vem a terceira e última. Leva ele para um alto monte e mostra para ele. O versículo 8 vai dizer, irmãos, é aqui que eu quero terminar. Me ajuda aí, ó, olha para cá. O diabo põe no terceiro momento da tentação, bota Jesus no alto do monte e fala: você está vendo todos os reinos? Está vendo toda a glória dos reinos? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Tudo o que o diabo queria não era ver nem Jesus morto. Tudo o que o diabo queria não era ver Jesus ferido, para rir do sangramento dele. Sabe o que o diabo queria desde o início? O diabo queria adoração. Sabe o que faz de qualquer imagem um Deus? Adoração. Sabe o que faz de uma pessoa comum um ídolo? Adoração.
Sabe o que o diabo quer? E ele promete um montão de coisa: adoração. E as formas de adorar o diabo são inúmeras. Quando você abre mão de um princípio, você está prostrado, fazendo daquilo o seu objeto de adoração. Tudo o que o diabo queria era ser adorado, mas Jesus olha para ele. Fica de pé, igreja, por favor. Jesus olha para ele pela terceira e última vez e diz assim: ao Senhor, diga comigo, ao Senhor, meu Deus, somente eu adorarei. Diga, eu já fiz a minha escolha. Jesus olha para ele e fala: eu já fiz a minha escolha. Eu não vou me prostrar a você, rapaz, porque eu já tenho meu Deus, e só ao meu Deus adorarei, só a Ele servirei. Eu já fiz a minha escolha. A minha escolha começou com 13 anos de idade. São 32 anos de caminhada, vou fazer 33, mas eu já fiz a minha escolha. Quanto tempo, pastor Flávio, você fez a tua escolha? 16 anos. Quanto tempo, pastor Fernando? 33 anos. Quanto tempo, hein? Você já fez a tua escolha? Então levanta a sua mão e diga: eu já fiz a minha escolha, Senhor. Não há nada, não há ninguém, não há nada que o diabo me proponha que vai roubar a minha adoração. A minha adoração é do Senhor. Sabe o que aconteceu depois? Às vezes parece que Deus atrasa, que nada. Depois que Jesus fala para ele: sai daqui, Satanás, eu já fiz a minha escolha. Somente ao Senhor meu Deus eu servirei e adorarei. E aí Satanás foi envergonhado. Saiu o versículo 11 e vai dizer, sabe o quê? Então os anjos de Deus chegaram e o serviram. Os anjos de Deus estavam ao redor do deserto. Os anjos de Deus estavam acompanhando ele ao redor do pináculo, do templo. Os anjos de Deus estavam ao redor do monte, e ansiosos para chegar lá, e o pai dizendo: não, ainda não, ainda não, ainda não. E eles querendo chegar até onde Jesus estava, e o pai dizendo: calma, ainda não, porque eu não acredito que os anjos chegaram naquele lugar ali. Eles estavam ali ao redor dizendo: Senhor, ô pai, ô mestre, ô mentor, Rei do universo, eu não sei como é que eles dizem, mas Deus, Pai, olha lá, ó, está pegando pesado, ele está fragilizado, 40 dias e 40 noites sem comer. Não, deixa ele. Não chega perto, agora não. Você pensa que você está sozinho, mas os anjos estão ao redor, estão lá, prontinho para te socorrer. E Deus falou: calma, ainda não. Às vezes faz parte do processo de adoração nós sabermos exatamente superar a nossa fome, superar a nossa sede, superar a falta de dinheiro. Uma vez eu andando na rua, eu vi um amigo meu carregando um botijão de gás nas costas, casado com 3 filhos, carregando um botijão de gás nas costas. Falei: ô varão, tá indo para onde? Ele falou: já fui lá no depósito, comprei. Tá indo para casa? Ele falou: não, eu estou indo na casa de uma cliente. Eu falei: me explica isso. E ele disse assim: eu estou desempregado e correndo atrás de biscate, mas não consegui nada. Então eu tive uma ideia. Eu chego na casa de alguém e falo assim: só está querendo que compre gás? Eu quero, me dá o botijão vazio. E ele botava nas costas, e ele andava até o depósito de gás mais próximo, comprava com o dinheiro da cliente, voltava com o botijão cheio nas costas, instalava para ela por R$2. R$2. E eu falei: aparece tantos botijões assim? Ele falou: nada, irmão, mas está na bênção. E ele cantando, irmão, ele botou o botijão no chão para ficar conversando comigo. E ele falou: eu sei de onde eu saí, eu tiro isso aqui de letra, eu sei de onde eu saí. E ele me disse assim: essa semana, o morro da onde eu era fogueteiro, o chefe lá me viu aqui na rua, carregando um botijão nas costas, e falou: o que você está fazendo? Eu falei: trabalhando. Quanto que você ganha? E eu contei essa história para ele: R$2 por botijão instalado. Você é maluco? Isso tem mais de 15 anos. Ele disse assim: R$300 numa noite. Agora, tira quantos plantões você quiser, R$300 por noite.
Ele falou: muito obrigado, eu vou continuar ganhando R$2 por cada botijão instalado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente aprende que está no processo de Deus, mesmo no deserto, a gente vence a fome, a gente vence a sede, a gente vence a falta de dinheiro, a gente vence a falta de luxo, a gente vence quando o carro quebra, a gente vence quando falta dinheiro para pagar ônibus, vai a pé, a gente vence qualquer coisa, porque a gente sabe que a nossa escolha já foi feita. Eu escolhi adorar a Deus, seja no deserto, seja no pináculo, seja no alto do monte, seja no ventre de um peixe, seja no meio da fornalha, seja no meio da cova de leões. Eu sei a quem eu sirvo, o meu Redentor vive, e no momento certo Ele se levantará. Feche os teus olhos, levante as tuas mãos e diga para Ele: eu já fiz a minha escolha. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor. Eu já fiz a minha escolha. E aí os anjos estão cercando João. Os anjos estão em volta da casa. Senhor, é agora? É agora que a gente entra com a bênção? É agora que a gente entra com a mensagem? É agora que a gente embala? É agora que a gente entrega o presente? Deus fala: calma, ainda não. Mas na hora que acabou tudo, Deus falou: vai. Então os anjos chegaram e o serviram. Qual deve ter sido a refeição que eles levaram para Jesus? Qual deve ter sido a água que ele bebeu? Se para Elias Deus manda um anjo no deserto com um pão assado na brasa e uma jarra d'água, o que Deus deve ter mandado para o filho dele? Os anjos o serviram. Olha para cá, tem anjo de Deus esperando só uma ordem do Pai para chegar até onde você está. Enquanto isso, eles te cercam. O escritor aos Hebreus diz que anjos de Deus são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Fica tranquilo, o reino dos céus está a teu favor. Mantenha firme. Tu é um adorador. Você pensou que conferência de adoração era só o louvor, a música em si? Claro que é lindo, mas escuta, você precisa ser um verdadeiro adorador. E Jesus falou: é em espírito e é em verdade. Você adora na prova, você adora no monte, você adora no deserto, você adora no pináculo, você adora no alto, você adora embaixo, você adora no frio, você adora no calor, você adora duro, você adora com muito dinheiro, você adora doente, você adora curado, você adora o tempo todo. Por quê? Porque é em espírito e é em verdade. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. E agora com música também. Vamos adorar o Senhor. Amém? Vocês aguentam adorar mais um pouquinho? Esse é só o primeiro dia, amém? Quantos estão animados aqui nessa noite?